Olá para você que nos acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo, que traz quem faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acontecer. Nós gravamos sempre aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista. A transmissão deste programa acontece pelas redes sociais do Tribunal, sobretudo em nosso canal no YouTube, que convido você a conhecer, a se inscrever, a compartilhar os conteúdos, reportagens, notícias, a transmissão das câmaras e também do Pleno e muito mais. O dia a dia do Tribunal você confere por lá e também nas nossas redes sociais. Agradeço a sua atenção, a você que vem acompanhando o nosso trabalho. E também nos principais agregadores de podcast você confere tudo aquilo que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O seu agregador preferido certamente já conta com o podcast do TCESP por lá. E claro, estamos também em transmissão toda sexta-feira, 8h30 da noite, pela TV Alesp. Muito obrigado a você que nos acompanha em qualquer que seja a plataforma que o Controle Externo está e que está também o conteúdo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença de mais um dos conselheiros que formam o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está comigo nesta edição o doutor Renato Martins Costa, que também atua como corregedor desta corte. Doutor Renato, muito obrigado, que honra tê-lo aqui conosco nesse programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. A honra é minha de poder participar desse projeto, que, em última análise, tem como objetivo a divulgação das atividades do nosso tribunal, a apresentação do que fazemos e de como impactamos positivamente o trabalho dos governos municipais e do governo do Estado de São Paulo por meio da nossa fiscalização. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. O nosso convidado de hoje traz como bagagem mais de 50 anos no serviço público. Renato Martins Costa ingressou na Corte de Contas Paulista em 25 de abril de 1994. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, cursou também a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde se formou tenente. Em 1979, iniciou carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo obtido a primeira colocação no concurso público. Na instituição, atuou como promotor de justiça em diversas comarcas, tanto do interior como aqui da capital. Nomeado procurador de justiça em 1991, foi assessor do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Exerceu ainda as funções de secretário de governo e de secretário de Estado adjunto da Secretaria de Defesa do Consumidor. Também presidiu a Associação Paulista do Ministério Público no biênio 90-92 e o Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Ministério Público em 1994. Também já foi, até peço aqui que me complemente, doutor, presidente desta corte 2 vezes. Quatro, Fernando. Vezes. 2 depois mais 2. 28 anos é muito tempo. É verdade. E aqui nós temos o hábito muito saudável de democraticamente permitir que todos os conselheiros ocupem a presidência e tragam a sua experiência na gestão do tribunal a partir da direção. E isso tem se revelado um instrumento excepcional, seja de integração do próprio grupo de conselheiros, seja em benefício da instituição, porque este rodízio permanente nos dá a visão e a personalidade de cada um a serviço do tribunal naquele ano na presidência, mas a partir de um plano que sempre é decidido coletivamente. Então, esse número de vezes significa que o tribunal, também nesse aspecto, está funcionando bem. Sem dúvida, sem dúvida. E já pergunto, para iniciar a nossa conversa, doutor Renato, como é que é fazer parte, né, deste trabalho, ser um dos conselheiros em uma estrutura como é a do território paulista, né, que é maior até mesmo que muitos países, né? Nós temos aqui o estado de São Paulo, a área de atuação do TCESP são 644 municípios, a exceção é a capital que tem o seu próprio Tribunal de Contas. Isso acontece dentro da estrutura, são 33 tribunais de contas no país, não é? Então tem alguns
de municípios, tem o da União e tem os estaduais. Só que o estado de São Paulo tem essa estrutura gigantesca. E nós não falamos apenas de prefeituras e câmaras, né? Tem as autarquias, por exemplo, você que nos assiste em determinada cidade, o departamento de abastecimento de água da sua cidade é uma autarquia, fundações de saúde, né? Terceiro setor, é uma enormidade de coisas. O valor de investimento é uma coisa absurda, né, doutor? Como que é isso? É verdade, Fernando. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, é o maior tribunal do Brasil. Não, obviamente, pelo conjunto de recursos que fiscaliza. Os recursos da União, eles são muito maiores, mas pelo seu sistema de atuação. Você lembrou bem que não são apenas prefeituras, câmaras municipais ou governo do estado, mas toda a estrutura que envolve cada um desses partícipes como pessoa jurídica de direito público. Isso faz com que o tribunal tenha, sob sua jurisdição, mais de 3.200 órgãos. Mais de 3.200 órgãos. E nós temos por característica de atuação, cada um deles, no mínimo, uma vez por ano, vai estar o nosso agente de fiscalização presente para checar e validar todos os conteúdos que hoje a modernidade da tecnologia da informação permite, sejam sempre encaminhados a partir de contato online, mas que são objeto de uma auditoria e de uma checagem direta para lá verificarmos eventuais inconsistências que pudemos detectar nessas prestações de contas e nesses dados que são submetidos à nossa avaliação. Então vejam a enormidade do trabalho que nós temos dentro do estado mais rico da federação, que movimenta recursos expressivos, seja no âmbito do governo do estado, seja no âmbito dos municípios, por menor que ele seja, e isso nos orgulha muito trabalhar dentro dessa perspectiva, de que ninguém fica para trás e todo mundo é importante. E essa questão que o senhor traz, doutor, é bastante importante, dessa presença hoje no digital, com quase 30 anos de casa. Como é que o senhor vê essa evolução, né, do fazer da fiscalização propriamente dito? Hoje nós temos aplicativo, nós temos as fiscalizações ordenadas, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando cheguei aqui ao tribunal. Uma evolução muito grande no como fazer a fiscalização, e isso é bom? Isso é absolutamente extraordinário. Pensar em alguém como eu, aqui há 28 anos, temos 2 colegas que estão há mais tempo que eu, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, e eles são testemunhas, como eu, da evolução e da mudança que representou a inserção da tecnologia da informação nos nossos trabalhos. Pense que tudo isso, todo esse movimento que nós temos, cada gabinete gira em torno de 10 mil processos novos por ano. Transforma isso em papel, Fernando. Imagina o que isso representava em matéria de dispêndio. Eu posso até contar uma particularidade, até uma situação que no final acabou sendo engraçada, mas retrata bem a quantidade de trabalho que se estocava em papel. Teve um dia que o nosso prédio sede começou a tremer um pouco. Então foi um desespero. São Paulo não tem terremoto. Pois é. O que está acontecendo? O prédio começou a tremer. Nós corremos atrás de ver o que estava acontecendo, e uma das possibilidades era que nós tínhamos tanto processo arquivado e peso na estrutura do nosso prédio sede, que ele podia
eventualmente está colapsando. Sim. Como é que é possível a gente ter uma situação como essa? Isso tinha que mudar, não podia ficar desse jeito. Na verdade, não era nada disso. Era um motor de elevador que estava tremendo lá e não foi. O problema não foi, felizmente, esse. Mas fez um alerta. Fez um alerta. Né? Fez Nós temos que mudar o jeito. Nós temos que dar um jeito. Isso não pode ficar estocado permanentemente. Então, uma série de providências foram sendo adotadas. Eu estou falando isso da década de 1990 que aconteceu isso. E o progresso da tecnologia de informação foi sendo abraçado pelo tribunal. E abraçado pelo jurisdicionado também, Fernando, porque nós não podemos pensar que o tribunal, de cima para baixo, unilateralmente, imporá isso ao jurisdicionado. O jurisdicionado tem que compreender que isso é bom para ele. Isso facilita também a vida dele. E, felizmente, aconteceu no Estado de São Paulo, em todos os âmbitos da nossa fiscalização. Se pensar, isso é mais fácil no governo do Estado de São Paulo. Lógico que é. Mas em São José da Pedra Bela e em São João do Iracema, como é que funciona isso? Funcionou mais devagar, funcionou com paciência e orientação do tribunal, colocando as ferramentas à disposição, colocando inclusive a formação dos servidores locais para se adaptarem a isso. E em 2 décadas, um pouquinho mais, o resultado está aí. O resultado está nessa atividade dinâmica, ágil, moderna, quase que em tempo real de fiscalização. Se você me permitir, eu dou um exemplo do tempo real a que me refiro. Uma das mais importantes atividades jurisdicionais do tribunal é o chamado exame prévio de edital. O que é isso? A administração pública, em qualquer dos seus níveis, ela contrata a partir de procedimentos formais, que são chamados de licitações. São as licitações. As licitações são um instrumento democrático, aberto, que informam ao público, às empresas, a quem se interessar por isso, que determinado órgão público está precisando contratar um bem ou um serviço. Fazer uma obra, contratar material escolar. Pense em todas as atividades que o poder público tem que desenvolver ao longo do tempo. Insumos de saúde. Saúde, educação, infraestrutura, Merenda. saneamento, merenda. Pense em qualquer atividade. Tudo isso tem que ser contratado a partir de procedimentos de licitação, que são um aviso a todos que se interessem que tal órgão quer contratar tal coisa. Abre-se um espaço de tempo para os interessados tomarem conhecimento, porque as regras foram divulgadas, essas regras se materializam através de um instrumento chamado edital de licitação, e os interessados irão apresentar suas propostas. E a melhor proposta, a mais adequada, será a vencedora. Nós temos uma competência estabelecida na lei, retomo ao nome inicialmente aqui, o exame prévio de edital, que viabiliza para qualquer interessado, qualquer do povo, eu, você, uma outra empresa, qualquer pessoa, trazer ao conhecimento do Tribunal de Contas alguma irregularidade, alguma desconformidade naquele determinado edital. Dizendo, olha, aqui está se fazendo uma exigência que vai direcionar o resultado dessa licitação. Aqui está se fazendo uma exigência que contraria a lei. A lei diz que esse tipo de exigência não pode ser feita. E assim vai. O tribunal, dependendo da consistência dessa impugnação, tem o poder, e ele o exerce com frequência, de mandar parar aquele procedimento licitatório. Você para tudo, essa impugnação aqui
ela, se for verdadeira, realmente confirma que há uma ilegalidade, você, órgão que está licitando, me preste informações sobre isso. Me diga por que essa exigência está sendo feita, por que você acha que ela é legal, que ela é adequada, que ela atende ao interesse público. As informações são prestadas, o processo é submetido a um rito de instrução, que significa órgãos especializados na área jurídica, na engenharia, na economia, além do Ministério Público de Contas, em todos os casos, e da Procuradoria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos casos da administração pública estadual, coloquem a sua opinião sobre isso. O conselheiro relator do processo elabora um voto e submete de imediato esse voto ao plenário do tribunal. E tudo isso, Fernando, meus amigos que nos dão a honra de acompanhar essa nossa conversa, tudo isso acontece em, no máximo, 30 dias. Então, veja a rapidez e a importância desse instrumento como instrumento de cidadania, instrumento de equilíbrio de mercado, instrumento de atuação jurisdicional do tribunal, contemporâneo com o fato que está acontecendo. E, como regra, o tribunal atua sempre na fiscalização, já que ele é um controle externo à administração pública, ele atua na fiscalização a posteriori. O ato é praticado com toda a liberdade pelo administrador e depois nós vamos ver se ele tem adequações ou inadequações. Mas no exame prévio de edital, nós fazemos uma fiscalização e um controle contemporâneo. Pensa fazer isso sem a informática? Seria absolutamente impossível. Travaria tudo. Completamente. Então, esse é um pequeno exemplo do quanto se pôde progredir a partir da tecnologia da informação. E o número de olhos que estão nisso, né? Porque são muitas pessoas dentro dessa casa, em suas áreas, dando suas contribuições, não é nada fechado, não é nada... Isso é muito, muito importante. E falando de evolução ainda, doutor, eu gostaria de saber, do ponto de vista justamente do agente público, né? Como é que a gente analisa a evolução das contas públicas com o passar do tempo, do zelo dos gestores com aquilo que é público, com os investimentos que devem fazer? Isso também acompanhou ao longo do tempo o administrador público, como o senhor bem disse, né? Ele está lá, total liberdade para fazer, etc. Mas hoje já entende melhor, hoje já sabe quais são as possibilidades, o que pode, o que não pode, o que é, e eu gosto desse termo, que é o que é usado aqui no tribunal, adequado ou inadequado. A gente não fala em certo e errado. O que é adequado e o que é inadequado. A evolução acontece, no caso, o senhor que já está aqui há quase 30 anos, o senhor observa isso? É interessante a gente reparar que há um incremento enorme de preocupação do administrador público em fazer certo. Isso é muito claro. Posso dizer, sem nenhuma dúvida, igualmente, que o administrador que não é probo, que não é cuidadoso, que ocupa o espaço público para dele se favorecer e não favorecer a sociedade que o elegeu, ele é exceção. Ele é exceção. Mas o erro continua a existir, a inadequação pode ocorrer? Pode. Pode. E muitas vezes ela ocorre muito mais por desconhecimento do que por intenção de errar. E esse desconhecimento advém da própria natureza da investidura. Então, quanto maior a organização, maior a quantidade de filtros, de controles e de orientações corretas de como fazer a impedir o equívoco. Quanto menor a estrutura, menores serão essas características igualmente, não é? Quem é
o prefeito da pequena cidade. Ele é aquele homem respeitado pela comunidade local, é, eventualmente, o dono da farmácia, é o homem que tem lá a sua atividade agrícola, pecuária, e tem prestígio. E ele é eleito em função desse prestígio pessoal. Uma pessoa de bem. Mas ele nunca viu nada de administração pública. Existe a despesa pública, quando, para ela ser feita, tem uma atividade materializada num documento chamado empenho. Você, então, precisa empenhar o recurso para configurar que aquele dinheiro está separado e ele vai pagar a despesa pública. O prefeito fala assim, mas o senhor não fez o empenho. Eu falei, não, doutor, mas eu tenho muito empenho no que eu faço. É claro que ele tem, mas nós estamos tratando de não é outro. bem esse empenho, né? Então, isso mostra que os erros acontecem não por vontade, não por má fé, mas por, muitas vezes, falta de orientação e estrutura. E por isso, Fernando, que o tribunal tem tanto cuidado, tem tanto empenho, ele, tribunal, aí sim, de ir até o jurisdicionado, né? de encontrá-lo, de orientá-lo, de fazer com que cursos específicos sejam colocados à disposição, de fazer uma relação das ocorrências que mais têm aparecido como equívocos e orientar exatamente sobre esses pontos. Enfim, a nossa atividade, ela é repressiva muitas vezes, mas esse não é o ponto mais importante do que o Tribunal de Contas deve fazer. O mais importante é ele ter um caráter de orientação. Orientação. O conselheiro Sidney Beraldo uma vez falou, gostei muito dessa expressão, o tribunal é muito mais um cão-guia do que um cão de guarda. Ele está muito mais para orientar do que para punir. Vai punir quando necessário. Vai punir quando se apresentar a situação em que isso seja incontornável, vamos dizer assim. Mas orientação é o nosso primeiro ponto, é a nossa primeira obrigação. E como é que funciona, então, doutor Renato, a rotina do trabalho de um conselheiro? Aí, em específico, também peço que acrescente do corregedor, né? Que é um papel importantíssimo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem uma processualística bastante sedimentada. Bastante sedimentada. Vale dizer, por suas instruções em vigor, o nosso jurisdicionado, essas 3.000 e tantos órgãos, eles são obrigados a nos informar sobre determinados atos que serão objeto de fiscalização, e eles são obrigados a nos encaminhar, além dos balanços gerais, dos atos de despesa, todas as contratações que fazem, todas. Nós temos um programa, e mais uma vez, olha aí a tecnologia de informação nos ajudando, que elabora matrizes de risco. O que significa isso? São 50 e tantos itens que a experiência tem demonstrado que, se eles aparecem, há chance de ter problema, há chance de ter erro. Quem vai olhar a presença de cada um desses itens da matriz de risco é a máquina, é o computador. Os contratos, portanto, eles já vão ser selecionados a partir dessa matriz de risco. Um segundo tipo de contrato, esse sempre vai ser fiscalizado pelo tribunal. Parcerias público-privadas, as PPPs, as concessões públicas, os recursos que são passados ao terceiro setor, às organizações sociais, seja na área da saúde, da educação, da assistência social, por sua relevância. Contratos que, por seu valor,
têm que ser acompanhados pelo tribunal. Por exemplo, é possível o tribunal não acompanhar uma obra do metrô? Uma nova linha da CPTM? É impossível. Uma nova linha da MTU? Não. É uma obra de gigante impacto. São obras gigantes demais para não serem acompanhadas pelo controle externo. Então, tudo isso forma essa massa, né, de processos que serão objeto de decisão. Aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós temos vários níveis de decisão. Alguns processos têm como julgadores os nossos auditores. Nós temos um conjunto de 7 auditores altamente qualificados, admitidos por concurso público, que têm determinadas competências de julgamento. Outras competências são dos conselheiros, cada um de nós, 7, individualmente, tem a competência de decidir determinados processos por decisão singular, por sentença. Tanto as decisões dos auditores quanto a dos conselheiros proferidas individualmente, todas podem ser objeto de recurso, óbvio, porque sempre tem que ter um duplo grau de jurisdição. Todos nós podemos errar na nossa decisão e o nosso jurisdicionado tem que ter o direito de recorrer. Então, das nossas decisões singulares, seja de auditor, seja de conselheiro, cabe recurso para câmaras. O tribunal funciona com 2 câmaras, cada uma delas com 3 conselheiros. Essas câmaras têm, então, competência recursal das decisões singulares de auditor e conselheiro. E tem competências originárias, pela importância do tema ou do processo, para julgar outro grupo enorme de processos. Destes, competências originárias das câmaras, temos que ter duplo grau de jurisdição também. Cabe recurso para quem? Cabe recurso aqui, para o Pleno, por conjunto de conselheiros presidido pelo presidente do tribunal. O presidente do tribunal vota apenas em caso de empate na votação. A corregedoria, ela tem um caráter absolutamente suplementar. Por quê? Porque, como ela tem um titular certo, aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nós valorizamos, e acho que fazemos muito bem fazer isso, nós valorizamos muito mais o relator individual do que a figura de um conselheiro especificamente considerado que é o corregedor, né? O corregedor é para situações absolutamente excepcionais. Então, é muito mais importante que cada um tenha a sua atividade como relator respeitada. Até porque, Fernando e meus amigos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem por característica a distribuição completamente impessoal dos processos. Eu não tenho a menor ideia dos processos que eu vou relatar que serão distribuídos para mim. Sim. Isso é um programa de computador. Mais uma vez. Este programa, inclusive, não é da nossa TI, porque aí você pode dizer, mas quem faz a TI é o próprio tribunal. Esse programa não é da nossa TI, esse programa é da Prodesp, da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Então, nós não temos a menor ingerência nesse programa. O processo chega, é dado todo o tratamento da sua admissão, da sua formalização, e aí ele vai para a máquina. E a máquina, pelos critérios que a Prodesp estabelece, aleatório, de repartição equânime dos processos, aí ele será distribuído para alguém. Então, eu acho um sistema absolutamente democrático, muito bem concebido e deixa, como tem que ficar, a figura do corregedor um pouco mais para baixo. Doutor Renato, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu já reforço o convite
para que volte aqui ao nosso programa Controle Externo, para dar uma aula, como deu hoje, falando sobre, para quem não conhece, para quem conhece muito pouco, como funciona essa estrutura tão importante, essa estrutura tão pujante naquilo do cuidado, né, daquilo que é público, na orientação, e para fazer com que você, cidadão que nos acompanha do outro lado, tenha acesso a tudo que realmente é necessário ter para o bem comum. Acho que esse é o ponto. Queria agradecer mais uma vez. Doutor, muito obrigado e volte sempre aqui. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos por pegar esse tempinho da sua vida e acompanhar um pouco o que fazemos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Temos várias mídias abertas, inclusive ao público, para apresentar sugestões, reclamações, denunciar problemas, e acredito que essa é a nossa obrigação. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado, doutor, e a você que nos acompanha, também o nosso agradecimento. Nós voltamos em breve em uma próxima edição e confira tudo o que o Tribunal de Contas faz pelo site www.tce.sp.gov.br e em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.